Enquanto eu estava aqui, Deus falava ao meu coração. E o Senhor, aleluia, Ele trazia à minha memória que muitas das vezes é necessário nós sairmos da zona de conforto para que o nosso propósito seja ativado. Deus tem um propósito grande para ser ativado na sua vida. E muitas das vezes você não entende, aleluia, porque Deus está trabalhando dessa forma com você. Mas todas as formas em que Deus está te tratando é para que aquilo que existe dentro de você seja ativado. Você não entende e muitas das vezes há questionamentos e dúvidas dentro de você. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para ti que tudo que precisa ser esclarecido a respeito de você, a respeito de quem você é nele, será esclarecido. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que estão descobrindo a sua identidade em Deus agora. Nós temos que saber quem é que nós somos em Deus. Aleluia. Nós temos que saber a nossa identidade, aleluia, no Senhor. Quantas pessoas não perderam a sua identidade por não saber quem elas são? E sabe o que é que o Senhor manda eu te dizer aqui? Não perca a sua identidade, mas zele por aquilo que Deus te proporcionou. Zele por aquilo que Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, colocou em tuas mãos. Quando nós, aleluia, não conhecemos Jesus, nós crescemos em culturas e ali nós crescemos em um ambiente que uma identidade é formada em nós e nós acabamos indo pelo caminho que quem nos cria como nossa mãe, nosso pai, nos mostra. E quando nós conhecemos a Deus, aquela identidade que foi constituída no nosso passado, ela é toda ali desfeita. E nós começamos ali, aleluia, uma identidade com o Senhor. Uma identidade, aleluia, a qual Deus nos deu, aleluia, através do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que tem pessoas que ainda estão usando a identidade do Egito. Tem pessoas que ainda estão usando a identidade antiga. E Deus manda dizer para ti que a credencial que Ele colocou na tua mão é uma identidade nova, a qual o passado que passou, aleluia, não faz mais sentido no teu presente. Deus manda dizer para você que o passado que passou não faz mais sentido no teu presente, e eis que o Senhor vai fazer novas coisas no teu presente e no teu futuro, para que tu venha viver aquilo que Ele reservou para você. Só que Deus me revela aqui que tem pessoas que estão agarradas na velha identidade. E se sabe o que é que Deus me diz? Aleluia, chegou o tempo de tu se desfazer, aleluia, da identidade velha. Chegou o tempo de tu jogar fora aquilo que não serve mais para ti, aquilo que não te cabe mais. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, chegou o tempo de tu, aleluia, usar somente as ferramentas, usar somente aquilo que te cabe. Não adianta tu querer vestir
uma armadura, não adianta tu querer vestir uma capa, não adianta tu querer vestir uma roupa que não te serve mais. Deus manda dizer para você que você tem que aceitar o que Ele te entregou. Então não queira trazer para o seu presente aquilo que já não faz parte dele. Deus manda dizer aqui para alguém: é necessário deixar lá atrás a velha identidade e começar a usar a nova identidade que Deus colocou nas tuas mãos. Não tem como viver o sobrenatural de Deus agarrado naquilo que não serve mais. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, mas eu não quero soltar o que há de velho. Eu quero viver o sobrenatural de Deus, mas eu não quero soltar aquilo que, aleluia, me faz mal. Esses dias Deus me deu uma palavra e foi muito forte a palavra que Deus me deu, mas o Senhor estava falando comigo, era para mim a palavra. Só que Deus me revela aqui que tem pessoas exatamente como eu. Tem pessoas exatamente como eu, aleluia, estava naquela situação. E o Senhor usou uma irmã para mim. E essa irmã disse para mim: solta a faca. E eu disse: como assim soltar a faca? E ela disse: tu tá segurando a faca e ela tá te machucando. E não tem necessidade de tu estar segurando o que está te machucando. Solta. Porque a faca, ela só fere ela não se fere. Ela só fere quem está segurando ela. E nesta situação, quem está se ferindo é você. E sabe o que é que Deus me revela aqui? Aleluia. Que tem muita gente que está se ferindo porque está segurando. Tem muita gente que está se ferindo porque está querendo algo no seu presente que já não faz mais parte dele, que é para deixar lá atrás. E o Senhor manda dizer para você: ei, solta o que está te ferindo, solta o que está te prendendo. Muitas das vezes é necessário nós se livrarmos de algumas coisas para que nós venhamos viver uma nova fase, uma nova etapa na nossa vida. Deus diz aqui para alguém: eu tenho uma nova etapa, eu tenho uma nova fase, mas parece que tem, aleluia, pessoas segurando no botão. Que botão é esse? O botão, aleluia, que sempre passa pelas mesmas coisas e nunca evolui, sempre volta para a mesma fase. E Deus está dizendo: é necessário que você solte o botão para que uma nova fase seja iniciada. Tem pessoas que precisam dar um reset em sentimentos. Aleluia. Muitas das vezes quando o celular ele está pesado, muitas vezes quando o celular ele precisa de uma limpeza, nós temos que dar um reset para ele voltar a funcionar melhor. E sabe o que é que Deus me mostra aqui? Que tem pessoas que precisam dar um reset em situações. Por quê? Porque está se sentindo pesado, não está funcionando da forma que é para funcionar. Não está raciocinando da forma que é para raciocinar. E o Senhor manda dizer para você: ei, é necessário que você entenda que você está em primeiro plano. Sabe o que é que Deus me revela aqui agora? Por que é que você está colocando a sua vida em segundo plano? O Senhor manda dizer para você: você tem que estar em primeiro plano. O Senhor disse para você: chegou o tempo de você entender que nem todo mundo vai caber
dentro do que eu tenho para você. E o Senhor manda dizer para ti, isso não é egoísmo. Isso é maturidade para entender que nem todos estão preparados. Tem gente, aleluia, que não vai entender. Tem gente que vai questionar. Mas sabe o que é que Deus me revela agora aqui? Se você colocar pessoas que não estão preparadas para caminhar em uma fase avançada junto contigo, em vez de tu, aleluia, andar, o que é que vai acontecer? Vão te atrasar naquilo que Deus tem na tua vida. Porque não vão te acompanhar e tu vai ter que parar. Aleluia. Tu vai ter que se distrair. E o Senhor manda dizer para ti que o que Ele tem na tua vida, para este momento, aleluia, é grande. Você não pode se distrair com qualquer coisa. Talvez você diga, mas aleluia, o Senhor já tirou muito, e se tirar o resto vai ficar sem nada. É melhor a gente andar com Jesus, aleluia, do que andar com alguém que lá na frente vai nos atrapalhar. E quando Jesus fala conosco, muitas das vezes que Ele quer, aleluia, que nós solte, não é para soltar para sempre. É só naquele momento em que existe um tratamento. E sabe o que é que Deus me revela? Deus me revela aqui que existe tratamento dele com determinadas pessoas. E é necessário este processo, aleluia, para que você venha entender que os céus te chamou, que os céus foi quem te escolheu. Quantas das vezes você se sente pequena diante da situação? O Senhor diz, chegou o tempo de você viver o sobrenatural. Mas para viver o sobrenatural, Deus vai te moldar. Para viver o sobrenatural, Deus vai te moldar. Para viver o sobrenatural, aleluia, Deus vai te lapidar. Não é eu vou viver o sobrenatural e Deus vai fazer acontecer, não. Viver o sobrenatural se trata de Deus nos tratar. E o que é que Deus vai fazer? Ele vai começar a tirar dentro de nós coisas que estão enterradas. Ele vai começar a tratar dentro de nós coisas que estão lá dentro. Perdões que precisam ser perdoados. Coisas que você acha que não tem importância, que você não sente mais. Mas que na verdade que quando é tocada dói. Que quando é colocada para fora, maltrata. Mas é necessário para que você, aleluia, viva uma cura verdadeira. Tem muita gente que acha que está curado, mas não está. Porque cura verdadeira é quando eu toco naquilo que lhe dói. Aleluia. Não lhe machuca mais. Tem muita gente aqui dizendo, eu perdoei. Mas na primeira oportunidade de passar na cara, passa. Isso não é perdão. E perdão também não é esquecer. Porque esquecer a amnésia. Perdão é quando eu trato com aquele assunto. Aquele assunto não me fere, aquele assunto não me dói. Aleluia. E tem pessoas aqui que dizem, eu perdoei, mas quando é tocado no assunto, as emoções começam a tomar de conta, então isso não é perdão. Na primeira oportunidade, passa na cara do outro, isso não é perdão. Perdão é quando você perdoa, você vê e não lhe maltrata mais, não lhe machuca. Isso é o perdão. E Deus vai tratar
já falta. Aleluia. E tem pessoas que estão vivendo dentro de gaiola como pássaro. Cantam, mas estão presos. Deus não te chamou para ficar dentro de uma gaiola. Uma gaiola de quê? De sentimentos. Uma gaiola de quê? De emoções. Estão presos dentro de si. Mas Deus manda dizer que hoje, você que está presa dentro de si, Ele vai, aleluia, fazer você viver o que você nunca viveu. Deus vai tratar com pessoas aqui de uma forma íntima. Você vai colocar para fora todo o sentimento que tem guardado dentro de você e que você achou que foi curada, mas na verdade não foi, porque ainda você remói quando se deita, ainda você se lembra, ainda você chora. E Deus está dizendo hoje, eu vou colocar, aleluia, para fora. Eu vou fazer você colocar para fora. Pessoas aqui vão se sentir tontas. Aleluia. Pessoas aqui vão se sentir enjoadas. E se você sentir isso é porque Deus está tratando com você. Porque Deus vai mexer dentro de você. Porque foi isso que Deus me revelava. Deus vai mexer dentro de você com as suas emoções. Emoções que precisam ser tratadas. Pessoas que precisam ser firmadas. Emoções que precisam ser colocadas em um lugar. Porque é um turbilhão de sentimentos. E Deus está dizendo hoje, eu vou colocar cada sentimento no lugar. Tem pessoas aqui que carregam marca de rejeição. Tem pessoas aqui que carregam marcas de rejeição. Porque foi rejeitada por alguém. Porque não foi aceita por um. E sabe o que aqui o Senhor manda dizer para você? Ei, não se importa com quem não te aceitou, não se importa com quem te rejeitou, ainda que uma mãe abandone um filho, todavia eu, Senhor, não me abandono, não lhe abandono. Deus está dizendo para você, eu não te abandonei e nem vou te abandonar, mas eu vou tratar esse sentimento de rejeição que há dentro de você. É um sentimento muito forte que Deus faz eu sentir aqui, que tem gente que sente. Só que o interessante de tudo é que tem pessoas aqui que sentem esse sentimento de rejeição. E Deus está dizendo, ela própria se rejeita. Ela própria se rejeita. Ela própria se sabota. Ei, calarderia. E o Senhor está dizendo assim hoje, eu dou uma convicção a ti. E tu vai ter sobre a tua vida uma aceitação. Uma aceitação porque tu vai entender que foi eu que te escolhi. Existe aqui a aceitação do céu. Deus está dizendo, pessoas que não se aceitavam a partir de hoje, vai se aceitar. O Senhor está dizendo, eu estou te tirando da zona de conforto para que tu venha viver o teu propósito, porque o propósito que eu tenho na tua vida é grande. Tem
E o Senhor está dizendo hoje, eu vou tratar pessoas que foram abusadas, o Senhor está dizendo aqui, eu estou tratando, pessoas que quando se olha no espelho se sente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o nada. O Senhor está dizendo, eu estou hoje colocando sobre a tua vida, aleluia, um espírito de temor e de ousadia. Tu vai olhar no espelho e tu vai se amar, porque as raízes que estavam no teu coração, eu estou limpando. Tem coisas que tu não contou a ninguém, mas o Senhor conhece o teu coração. Tem coisas que tu carregou durante a tua infância e até hoje tu se lembra do que tu passou. Aleluia. E isso tem refletido na tua identidade hoje. E Deus está dizendo, eu quero que tu pegue a identidade do Egito e tu jogue fora. Eu quero que tu pegue a identidade do Egito e tu se desfaça dela. Aquela identidade do teu passado, ela não serve agora para a atualidade. Quando nós fazemos a nossa primeira identidade, depois de um certo tempo, ela vence, nós temos que fazer outra. E ela não serve mais, a antiga, porque tem um prazo de validade. O Senhor manda dizer para você, pega essa identidade que não serve hoje mais, que não tem mais validade nenhuma e se desfaz dela. Porque tu insiste em ficar com algo que não serve mais para ti. Porque tu insiste em carregar algo que não é mais para ser carregado. O Senhor manda dizer para ti, deixa lá atrás. Aleluia. Porque hoje tu vai usar o que eu coloco nas tuas mãos, uma identidade nova. Aleluia. Uma identidade que eu te entrego. E tu vai usar, aleluia, ela com a consciência limpa. Tu vai usar ela, aleluia, com a consciência limpa, porque tem gente que traz, aleluia, para o presente algo que ficou lá atrás. Isso tem pesado, a consciência tem pesado. E Deus hoje, Ele, aleluia, diz para ti, eu já me me esqueci porque tu lembra. Então não lembre daquilo que Deus já esqueceu e começa a viver o que Deus tem para a tua vida agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo 2, a partir do verso, aleluia, Êxodo 2, a partir do verso 11, vai dizer que Moisés foge do Egito. Moisés foge, aleluia. Só que nessa fugida de Moisés, Deus revela para Moisés, aleluia, em Êxodo 3, o propósito de Moisés. Muitas das vezes, nós achamos que a vergonha vai nos paralisar. Muitas das vezes nós achamos que a vergonha, aleluia,
vai nos matar. Moisés, ele sai fugido. Ele sai, aleluia, escondido. Mas quando ele volta amando de Deus. Ele volta honrado. Deus manda dizer para você que Ele está escrevendo uma nova página para a tua história a partir de hoje. Teve situações na tua vida que por muitas vezes tu teve que baixar a cabeça. Teve situações na tua vida que por diversas vezes tu teve que voltar atrás, mesmo tendo razão. Só que o Senhor me trouxe aqui hoje para dizer que não se preocupe. Tudo isso Ele estava fortalecendo em ti uma identidade que Ele queria colocar na tua mão. O Senhor estava, aleluia, criando uma identidade para te entregar e para que você usasse. Tem situações que Deus permite acontecer igual essa de Moisés. Não foi para a vergonha de Moisés. Não. Mas foi para que Deus o capacitasse. Foi para que Deus, através, aleluia, dessa situação, que para muitos era o fim, só que para Deus é o início. Porque o Senhor é especialista. O Senhor é especialista em pegar fim de história e transformar em recomeços. E o Senhor estava pegando ali a história de Moisés, que para muitos poderia ser o fim pelo que ele tinha feito. Você acha que quando Deus o escolheu, Deus já não sabia do que ele iria fazer? Tem pessoas que carregam um peso, aleluia, por algo que cometeu achando que Deus não sabia. E Deus já sabia do que ia acontecer. Só que o Senhor quer que você se livre dessa culpa, a qual Ele já te perdoou e você mesmo fica carregando algo que Deus já nem lembra. O que a palavra diz? Que aquele que reconhece o erro, abandona e deixa, alcança misericórdia. Aleluia, não é só o fato de pedir perdão, mas é o fato de abandonar, deixar. E tem muitas pessoas aqui que abandonaram, que deixaram, e que Deus me revela, mas que ainda carregam uma culpa. E o Senhor está dizendo: ei, hoje eu estou te livrando desta culpa que tu carrega. E hoje eu estou te libertando de todo esse sentimento. Hoje você vai sair daqui liberta desses pensamentos de acusação sobre você. Hoje você vai sair daqui liberta desses pensamentos de que você não serve. Aleluia. De que você não presta. Hoje você vai sair daqui selada e convicta que o Deus que te chamou é o Deus que te perdoou. E eu quero dizer para você que hoje Deus te entrega uma identidade nova. Êxodo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai dizer assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, aleluia, o seu sogro, o sacerdote de Midian.
Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Aleluia. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto, para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro. Você vê aqui algo extraordinário. Moisés vê o espinheiro ali, aleluia, em chamas. E aquilo ali chama a atenção dele. Só que o que me chama a atenção aqui é que para Moisés ouvir a voz de Deus e para Moisés e para Deus falar com Moisés, é necessário Moisés chegar mais perto. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus e tem gente que quer que Deus fale, mas está longe. Moisés se aproxima. E se aproximar requer uma intimidade. Deus está te chamando para ter uma intimidade com Ele. Se você quer ouvir a voz de Deus, e se você quer ver Deus falar, então se aproxime dEle. Não tem como você ouvir Deus falar, aleluia, se você está longe dele. Quando o Senhor, Deus viu que Moisés estava chegando para perto, aleluia, ele o chamou do meio do espinheiro. Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse, pare e tire a sandália dos pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Aleluia. O Senhor fala com ele quando ele se aproxima. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quanto mais você se aproxima de mim, mais eu falo com você. Quanto mais você se aproxima de mim, aleluia, mais, aleluia, você sabe quem eu sou. Quer saber, aleluia, quem o Senhor é? Se aproxime. Chegue para perto. Faça o que você nunca fez. E o interessante aqui, Êxodo 3, versículo 5, que diz, que Deus diz, pare aí e tire a sandália dos pés, pois o lugar onde você está é um lugar santo. Vocês sabiam que naquela época, quando você olhava para uma sandália de uma pessoa, você sabia que ela era romana, se ela era hebreu, se era israelita? Quando você olhava para a chinela que a pessoa calçava, você sabia o que ela era. A chinela era como um tipo de identidade. Por que o Senhor diz, tire a sandália dos pés? Porque o lugar que você quiser santo. Moisés carregava ainda a sandália do Egito nos pés. Moisés ainda carregava a identidade do Egito nos pés.
E quando o Senhor diz assim, aleluia, Moisés, desata a sandália, tira a sandália dos pés. O Senhor estava dizendo, a partir de agora, aleluia, tu recebe uma identidade do céu. Rabachai riande quer derremiaçou. É necessário tirar para receber o que Deus tem para nos entregar. É necessário tirarmos, aleluia. É necessário tirarmos, aleluia, para recebermos o novo. E Moisés ali, ele tirou. Quando você olhava para a chinela, você já sabia de qual região era a pessoa. Se ela era romana, hebreu, do Egito. E quantas das vezes nós não queremos tirar as coisinhas que há em nós? Quantas das vezes nós achamos que certas coisas não incomodam o Espírito Santo? O Senhor quer derramar sobre nós, aleluia, um azeite novo. O Senhor quer derramar sobre nós, aleluia, um azeite puro. E para que o Senhor derrame, é necessário que o nosso recipiente esteja limpo. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Mas como é que o Espírito Santo do Senhor Jesus vai habitar, aleluia, em um templo sujo? Não tem. É igual você vai ferver um leite, aleluia, numa panela que está suja de café. O que acontece? O leite azeda. O Senhor está dizendo, é necessário limpar o recipiente para que eu venha habitar. E tem recipientes aqui que estão sendo limpos. Tem recipientes aqui que Deus está limpando. Tem pessoas que no meio do processo pediram para Deus parar. Por quê? Porque não aguenta. Por quê? Porque não estão suportando. Você acha que aquele vaso que estava na mão do oleiro, por que ele quebrou? Porque tem processos que muitas das vezes é necessário nós sermos quebrados. É necessário nós sermos refeitos. E tem pessoas aqui que estão no processo, a qual Deus está refazendo. E ao refazer dói. Aleluia. Tem duas traduções quando se fala em Jeremias 18. Tem uma tradução que diz que o vaso quebra na mão do oleiro. E tem outra tradução que diz que o vaso cai. Independente se o vaso caiu ou quebrou, aleluia, o oleiro está ali para refazer. Qual foi a tua queda? Aonde foi que tu caiu? Porque Deus manda dizer para ti que tu vai se levantar novamente. Tem quedas que Deus permite para que nós se levantemos mais forte.
Missionária, que história é essa? Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo cai. Aleluia. Só que quando ele se levanta transformado, porque de perseguidor ele vira perseguido. Muitas das vezes a queda, ela não vem para nos destruir, mas ela vem para abrir os olhos. E Deus está dizendo aqui: eu estou tratando. Estou tratando vasos em minhas mãos. Se fosse um homem, ele pegava aqueles cacos e jogava fora. Ele pegava aqueles cacos e se desfazia dele. Mas você não está na mão do homem, não. Você está na mão de Deus. E quebrado ou inteiro, Deus é o oleiro. Quebrado ou inteiro, você está na mão daquele que faz e refaz. E o Senhor manda dizer para você aqui que haverá uma construção. Haverá uma reforma. E que reforma é essa? É dentro de você. Tem paredes que precisam ser levantadas, porque Deus me revela. Tem paredes que precisam ser rebocadas. E aquele que começou a obra vai terminá-la. O Senhor diz que não deixa nada pela metade. E eu vejo pessoas aqui que estão recebendo um tratamento de Deus. Eu vejo pessoas aqui que estão recebendo um diferencial de Deus. Moisés recebeu um diferencial de Deus. O Senhor falava com Moisés. Aleluia. E nesta noite o Senhor está dizendo: receba lá pra Xérebia o meu diferencial na tua vida. Receba. Porque tem gente que ainda não entendeu que é Deus que está tratando. E você só sai da mão do Senhor quando você estiver pronto. Deus não deixa processo pela metade, não. Deus não deixa processo, aleluia, sem concluir, não. E vai ter conclusão de Deus por estes dias.
Deus está dizendo, eu vou concluir. Então não te preocupes, porque aquele que iniciou concluirá. Você acha que vai ficar desse jeito? Você acha que você já viveu o que tinha de viver? Ainda nem começou. Meu Deus. Nem começou ainda. Deus está dizendo, tu vai viver tantas coisas. E é esse ano. Tu vai realizar sonhos. Deus está dizendo, tu vai viver sobrenaturais, extraordinário. Deus começou uma obra em tua vida muito grande desde ontem. E Deus manda dizer para você, aperta o cinto, porque eu nem mostrei a ti o que eu tenho para mostrar. Nem começou. Se tu acha que Deus já fala contigo, se tu acha que tu já tem sonhos, se tu acha que Deus já te usa, nem começou. Sabe o que é que Deus me revela aqui? Deus me revela uma segunda fase. Não tem a glória da segunda casa maior do que a da primeira? É justamente isso que Deus me revela aqui. Deus me revela uma segunda fase. Aleluia, sobre tua vida. Sobre teus projetos. Sobre os teus sonhos. E Deus diz assim, essa segunda fase é tão gloriosa, meu Deus, que ele não tem dimensão. Sabe o que é que Deus diz aqui? Eu não revelei para ti nenhum tecinho. Eu não revelei para ti nenhuma pontinha, se tu acha que eu já revelei coisas grandiosas. Se tu acha que eu já falei coisas grandes que vão acontecer, tu nem sabe o que está por vir. Porque se tu soubesse, nem tu acreditaria. E quando Deus fala que vai fazer, é só um pouquinho. Mas a coisa é, aleluia, grandiosa demais. Só vivendo. E Deus diz assim, tu vai viver. Deus diz assim, tu vai viver. Porque chegou o tempo de, aleluia, das promessas começarem a ser realizadas na tua vida, começarem a acontecer. Deus disse para ti, grandes coisas virão. Só que a tua mente não tem dimensão do que Deus vai fazer na tua história. Esses sonhos e esses pensamentos
que Deus ia fazer através da vida dele. E ele só teve, aleluia, a dimensão quando ele começou a viver aquilo ali. É o que vai acontecer contigo. Tu só vai ter a dimensão quando tu começar a viver. E Deus diz assim: eis que tu vai viver e não vai demorar. Porque tudo o que não aconteceu em anos, Deus vai fazer acontecer dentro desse, aleluia, um mês. Conta de hoje a 30 dias. Eu estou falando no reino espiritual. Deus diz: os céus vão abrir para ti. Deus diz: o sobrenatural tu vai viver durante esses 30 dias. Porque eu me revelarei para você. Que manderia sébria, diz o Senhor. Abraão não tinha dimensão da promessa. Meu Deus. Tem gente aqui que não tem dimensão. Sabe por quê? Porque a nossa limitação muitas das vezes limita a nossa visão. Abraão estava dentro da tenda e a limitação dele, que era a tenda, estava limitando dele enxergar o que Deus tinha. E para Deus ativar a visão de Abraão, o Senhor manda ele sair para fora. Muitas das vezes Deus nos tira de lugar para ativar a nossa visão. Muitas das vezes Deus nos tira de lugar e Deus nos faz se movimentar para que nós venhamos entender o que Ele quer conosco e qual é a dimensão. Aleluia, que Ele vai nos usar. E Deus está dizendo: o nível é alto. O nível é alto. Aleluia. Eu vejo níveis espirituais aqui sendo elevados. Aleluia. Eu vejo níveis espirituais aqui sendo elevados, e o Senhor dizendo: aleluia, eu estou elevando o nível. Ele vai para fora e ele ali começa a compreender um pouco do que Deus tinha para a vida dele, Abraão. A partir de hoje tu vai compreender um pouco do que Deus tem para a tua vida. E Deus vai dizer, tu vai compreender. Porque tem gente que é tão ansiosa que se Deus mostrar tudo, a pessoa não tem estrutura para esperar. E Deus está dizendo, é necessário. Porque os desafios vai nos preparando para cada, aleluia, nível em que Deus vai colocando. Porque quanto maior, aleluia, quanto maior a responsabilidade, aleluia, quanto maior o nível, a estrutura tem que ser maior para aguentar o peso. Elere de calabra séria.
E Deus está dizendo, hoje eu estou, aleluia, dando estrutura para que tu aguente. Hoje eu estou dando estrutura de rebracharaparrasco, para que tu, aleluia, entre numa dimensão espiritual maior. Porque tem gente que não tem estrutura para entrar numa dimensão, tem medo. Eu digo por mim, Deus foi me dando aos poucos. Deus foi me dando de pouquinho, não foi? Pá! Não. É aos pouquinhos Deus vai dando. E aos pouquinhos Ele vai levando uma dimensão. Porque se Deus abrir o céu aqui, nos mostrar tudo que há no mundo espiritual, nós não vamos saber lidar. Aí Deus vai nos dando de estrutura para que nós venhamos saber lidar com aquilo que Ele vai nos mostrando. E Deus diz aqui, hoje eu estou te dando de estrutura para que tu, aleluia, venha suportar todo o peso, aleluia, para que tu venha suportar toda a responsabilidade, porque requer uma responsabilidade. Alabra xere de quebre a recebe de Deus, relabra calabra xarabás. Eler de Kenandia Riapias e Comor de Reia Shehema Yar de Calarias Er de Ker de Comon de Reia Sou E Kamanaya Seria Manacalaya Sou Redeia Lar de Carras. O Espírito Santo de Deus diz: recebe. É porque vocês não conseguem ver o que eu estou vendo. Eu vejo como se fosse uma estrutura sendo montada. E eu louvo assim ao Senhor. Eu vejo como se fosse andames. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. Andames. Vocês sabem? Aqui no Ceará chama isso. É onde pessoas sobem para construir um prédio. Aleluia. E o Senhor manda dizer para ti que o que Ele tem para ti é tão alto. Aleluia. Que quem está embaixo, mesmo levantando a cabeça, ainda não vai enxergar a proporção. E a altura da onde Deus vai te levar. Ei, você não é passarinho, você é águia. Você não é passarinho, você é águia. Deus não te chamou para dar voos pequenos. Deus te chamou para dar voos longos. Deus te chamou, aleluia, para que você use e se posicione. Tem muita águia achando que é passarinho. E Deus está dizendo, tira essa mentalidade. Deus está dizendo, tira essa mentalidade de que eu não sou, que eu não vou dar conta. Aleluia. Porque Deus manda dizer para você que Ele já sabia como você é. Aleluia. Quando Ele te escolheu. Então chegou o tempo de você voar voos altos no Senhor. Chegou o tempo de você voar voos
mais alto. Deus não te chamou para estar no raso. Deus te chamou para ter profundidade. Calai de reias ou recalabra pra charabadahas épia. Deus te chamou para ter profundidade. Sabe o que é que Deus me revela? Deus me revela pessoas aqui, no raso. Enquanto Deus está chamando para mergulhar no profundo. Tem pessoas aqui que estão molhando os pés. Enquanto Deus está dizendo, eu estou disponibilizando água para se banhar. O Senhor está dizendo para alguém aqui, entra dentro. E não molha só os pés, porque eis que eu tenho profundidade contigo. Deixa de querer viver no raso. O Senhor manda dizer para ti, deixa de querer viver no rasinho e molhar seus pés, porque eis que eu quero. Aleluia, que tu entre num nível de profundidade bem maior. Eis que eu quero que tu entre num nível de profundidade mais fundo. Receba nesta noite profundidade de Deus. Receba nesta noite profundidade do Senhor. Deus está te levando, aleluia, às águas mais fundas. Sinta a presença de Deus aí agora. Do teu lado, sinta a presença do Senhor aí agora. Perto de você. Sinta o Espírito Santo de Deus tocando na tua mão. Sinta o Espírito Santo de Deus te abraçando. Sinta o Espírito Santo de Deus te consolando. Sinta o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Do teu lado, rebaixer de remia. Sinta o toque agora do Senhor. Ela pai a siriandereia sorecarriane. Porque o Senhor, Ele está me série de calaprapracharai, te envolvendo agora na Shekinah dele. Libra Shaia, mamãe. Sinta a Shekinah de Deus te envolvendo. Elai calabra xeredehebia. Sinta a Shekinah de Deus agora te envolvendo, a presença dele te envolvendo. Se desprenda neste momento das coisas terrenas, dos problemas, e comece a sentir a presença do Eterno aonde você está. Aquela presença que alegra a alma, aquela presença que alegra o coração, aquela presença que traz tranquilidade, aquela presença que nos dá ousadia e capacidade, aquela glória que nos envolve, aleluia, em uma atmosfera espiritual e que nos tira, aleluia, muitas das vezes do chão e nós achamos que estamos em outra dimensão. Sinta o Senhor agora, aleluia,
aonde você está e deixa a presença de Deus fluir. Não se prenda. Aleluia. Não se prenda. E receba uma porção dobrada do Espírito do Senhor. Receba o sobrenatural agora sobre tua vida. Receba o sobrenatural agora. Aleluia. Sobre o teu espírito. Em nome de Jesus. Amém.